Alô, alô, senhoras e senhores, já estava com saudade, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua amizade. E é muito bom ter você comigo aqui no nosso podcast. Aqui agora pode. Eu digo que pode tudo ou quase tudo. Eu quero, antes de começar esse programa de hoje, com esse entrevistado ilustre que você vai gostar demais, eu quero lhe convidar para você ir aí no YouTube, no seu computador, no seu celular, e direto para o nosso canal Herbert de Souza TV, Herbert com H, Herbert de Souza TV, e aí você vai se deparar com o nosso canal. Você vai rever entrevistas eletrizantes, boas entrevistas que eu tenho feito aqui no nosso programa, como por exemplo uma que eu fiz com Valdemiro Santiago de Oliveira. Eu separei duas pessoas, uma pessoa, mas eu separei a entrevista em duas partes, melhor dizendo. Conversei com Valdemiro Santiago de Oliveira e depois convoquei o apóstolo para que ele pudesse responder algumas perguntas. Então, tem repercutido demais essa nossa entrevista, como a de Caju e Castanha, o cantor da calcinha preta, Daniel Dial, que fez escola como o cantor da calcinha preta e outros foram na sua trincheira, né? Fez escola. Então, muitas entrevistas como a Priscila Menuti, a Terezão de A Praça é Nossa e tantas outras que virão. O meu entrevistado de hoje, até agora eu pedi para não mostrá-lo, o meu entrevistado de hoje é um cara que passou por situações dificílimas na vida. Cada um tem uma história para contar. E triste de quem não tem uma história por trás para contar. E como muito bem ele relata e vai relatar aqui no nosso Aqui Agora Pode, é dos momentos difíceis, é das situações adversas, muitas vezes vindo do improvável, que você consegue superar-se e ser uma pessoa melhor. Hoje eu convido para fazer parte do meu podcast, ele que é estudioso do comportamento humano, tem uma história de vida maravilhosa e ao longo desse programa você vai descobrir comigo. Eu estou apresentando para vocês ele que é autor de 4 livros. Eu estou com o primeiro volume aqui, o primeiro livro lançado por ele, que é este aqui, 7 Viradas de Chaves. Muito bacana. Uma visão com os olhos da alma. Lúcio Biciro, seja bem-vindo ao Aqui Agora Pode. Primeiramente assim, caraca, que prazer enorme encontrar você. Esse cara é incrível, que eu conheci primeiro na televisão e tive o privilégio de conhecer pessoalmente ali em torno de 1990. Verdade. E você falou sobre histórias e você é um cara que deixou muitas histórias boas dentro de vários programas que eu assisti. Obrigado. E eu vejo que a coisa mais importante do mundo é isso, né? São as pessoas que passam na história e deixam um rastro de coisas boas na história e você é uma dessas pessoas, então eu estou muito satisfeito por isso. Sou grato por ter recebido esse convite, claro, porque eu sei que hoje em dia a gente tem que valorizar e o valor está em você realmente reconhecer as coisas. Então eu estou muito feliz por estar aqui e estou pronto para o que der e vier aí para contar essa história aí da minha vida, do porquê que eu me tornei um estudioso do comportamento humano, porque eu digo assim para as pessoas que eu não consigo reconhecer o Herbert se eu não me reconhecer. Entendi. Não tem como eu saber o que é compaixão, o que é amor, o que é empatia, se eu não viver em mim primeiro. Eu tenho que viver isso em mim. Quando a gente não se conhece, dificilmente a gente vai entender a dor do outro. Porque se eu não compreendo a minha dor, como eu sei o que é a dor do outro? Não vai entender a dor do próximo. Exatamente. Perfeito. Olha, inclusive no início do programa, aqui com a direção, produção e edição de Herbert de Souza Júnior, cuidando dos detalhes e com toda a equipe aqui do nosso AlphaCast, um dos melhores estúdios do Brasil, tenha certeza. Eu quero mandar um abraço muito forte
para um amigo em comum do Herbert de Souza e amigo do Lúcio Biciro, que é o empresário, o ex-governador do estado do Pará, Carlos Santos, que será o meu entrevistado em breve. Carlos Santos é uma espécie de Silvio Santos do Pará. É um dos homens que se espelhou no ícone da televisão brasileira, Silvio Santos. Tem até um filho com o nome Silvio Santos. Tem um filho com o nome Silvio Santos, que é o Silvinho Santos. E em breve, Carlos Santos, este monstro da comunicação brasileira, este empresário, dono de gravadora, televisão, rádio, vai estar sendo entrevistado pelo Herbert de Souza, e que, aliás, lhe referenciou muito bem, viu, Biciro? Que bom. Por isso que tem uma frase que você fala, que é muito interessante, né? A escada que a gente vai subir, a gente pode descer por ela. E hoje eu tô aqui porque eu passei por você, outra pessoa passou por você. Verdade. E não foi eu que falei quem eu sou, se eu sou o melhor ou não sou. Eu falo que a autoridade não é a gente que faz, as pessoas que dão. Se você é um grande repórter, não foi que você decidiu. Nós reconhecemos isso em você. Rapaz, interessante. Esse bate-papo começa assim. Você pode ver que é tudo muito longe de formalidades. Eu falei isso para você por telefone. Falei, Biciro, eu vou me embasar melhor na tua história, mas eu gosto de ter um termômetro para que a coisa seja muito natural. É o meu jeito. Cada um tem uma maneira. E eu estava conversando aqui em off com ele e eu disse, olha, cara, inclusive eu encerro o meu programa com uma frase que as pessoas me cobram quando eu deixo de falar no programa, que é: nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, pois quando você estiver descendo poderá encontrá-la. O Biciro, opa, rapaz, que legal, que bacana. Mas tem uma frase sua que eu fiz até uma anotação, tem uma memória boa, mas você vai pegar, a frase é sua. São duas que eu peguei na tua apresentação. Uma lá fala da missão. Quem não tem missão, aí encerra com propósito. Isso. Qual é a frase? Quem não tem missão, não tem jornada, não tem propósito. Isso. E tem uma que você fala do mundo e fala do improvável. Do improvável é que, assim, no mundo existem pessoas que elas vão ser as pessoas escolhidas e elas não escutam que são as pessoas escolhidas. Isso é bíblico, né? Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Mas quando você é o escolhido de Deus, nada na face da terra vai impedir você a atingir o seu propósito, sua missão. E é essa pessoa que se torna uma pessoa extraordinária. E é essa pessoa extraordinária que faz com que outras pessoas passem a acreditar nelas, porque todos nós somos extraordinários. Verdade. O maior problema é que a gente não reconhece isso em nós mesmos. Então essa dificuldade é de 98% da população. Quando você fala sobre o quanto você acredita nos seus sonhos, as pessoas elas nem sabem quais são os sonhos delas. E aí você fica pensando o seguinte: como que você quer passar pela jornada da vida se você não consegue definir nem onde você quer chegar? E uma pessoa que não tem destino, qualquer caminho é caminho. E aí ela se perde dentro desses caminhos e ela mesma não se encontra como pessoa. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer, mas eu vou começar com uma, dentro do que eu entendi aqui. 4 livros lançados, mentor, palestrante, que viveu o que fala e fala porque viveu. Isso que eu achei muito interessante no Lúcio. E ele passa isso nas palestras dele. No final você vai ter a oportunidade de marcar as redes sociais dele e quem sabe poder levá-lo na sua cidade, na sua empresa, que é de grande relevância. Marque bem, Lúcio Biciro. Ô Lúcio, olhando para a lente da verdade, eu vou pedir até para dar o corte para você, o Roberto, toda a equipe aqui. Cara, eu vou fazer uma pergunta que está fora do script aqui. Por quê? Nós que conhecemos um pouco a Bíblia e sabemos que até é bíblico, se é que tem resposta. Mas por que Lúcio Biciro, estudioso em comportamento humano, palestrante, mentor, por que o ser humano, esta é a pergunta, é do Herbert de Souza, por que o ser humano anda tão apodrecido, sem querer generalizar? Por que o ser humano, parte dele, anda tão apodrecido? Bom, essa pergunta é uma pergunta que, quando você para pensar, você fica pensando assim, cara, eu sei a resposta. Mas a resposta é muito além do que a gente imagina. Eu digo que o mundo ele vai se tornar um lugar melhor quando ele tiver pessoas melhores.
E como que a gente transforma pessoas em pessoas melhores? Fazendo essas pessoas se auto-reconhecer. Qual é o papel que você tem na Terra? Qual é o papel da sua vida? Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Você é um bom profissional, uma boa profissional? Qual o seu papel? Qual o sentido de vida que você dá para a sua vida? Qual a história que você anda contando da sua história? A pior história, a de lamentação, a de murmúrio? Ou você está contando aquela história de superação de uma pessoa que às vezes veio do nada e se tornou uma grande pessoa? Cada pessoa na face da Terra, ela tem um propósito, tem uma missão. Claro que existe uma perturbação mental que está na autocomparação. Quando eu passo a me comparar a outras pessoas, eu estou tentando fazer algo que às vezes não é nem do meu ciclo, não é nem do meu momento. E a pior dificuldade das pessoas é entenderem o ciclo. E eu te dou esse exemplo, se você pegar a natureza. A natureza, ela respeita os ciclos das coisas. Se você pegar o oceano, você vai ver que tem lá, você tem diversos tipos de peixe. Então você tem o tubarão, você tem o baiacu, você tem o peixe-palhaço, que é o famoso Nemo, mas cada um se reconhece na espécie que ele é. E aí as pessoas, eu não tenho assim, as pessoas falam assim, Lúcio, você é coach? Eu falo, eu tive formações de coach, mas eu sou um palestrante da vida real. E eu falo para as pessoas assim, tomem cuidado com o que vocês escutam, porque isso é muito importante, porque a frustração vai nascer daí. Nem todo mundo nasceu para ser leão ou tubarão. Senão não existia peixe-palhaço no oceano. Senão não existiria o felino, o gato em casa. Todo mundo seria leão. E se fosse um leão? Não existiria nem o ser humano na Terra. Então, cada qual tem seu papel. E as pessoas elas não se reconhecem, elas ficam podres. Porque elas começam a entrar em estado de comparação. O estado de comparação vai levar você ao pior nível da vida. Porque a comparação... E se brincar, parafraseando, em estado de decomposição. Exatamente. E olha que interessante Pega isso aqui, esse gancho aí contigo. Olha que interessante. Se eu me comparo, eu crio um nível de ansiedade porque eu quero ser. O que eu nem sei que se sou. E aí, através do estado de ansiedade, eu vou criando o quê? A expectativa, que cria a frustração. Que depois da frustração, eu vou para o estado de infelicidade. Estado de infelicidade, depressão, suicídio. Esse é o caminho que está acontecendo hoje na humanidade. E com a internet, a coisa ficou ainda muito mais rápida de se acontecer. Nos últimos agravou. Porque antigamente a gente não tinha tanto para se comparar. A gente assistia uma televisão, estava contando esses dias, eu lembro de um programa de televisão que foi mostrar a casa do Zezé de Camargo, que é aqui no Zero, a primeira casa dele. Sei. E foi muito louco, porque ninguém quis sair para rua aquele dia, porque era o dia que todo mundo ia ver a casa do Zezé de Camargo, sabe? Tipo, e não tinha aquele estado de que, eu quero ter. Não, a gente ficava feliz de saber com um cara que veio com a história que ele tinha, chegar numa região como já era na época Alphaville. Então a gente não tinha essa sensação de ter a ganância do que ele tinha. A gente, na verdade, a gente batia palma, aplaudia pelo sucesso dele. Então a gente não tinha esse estado de comparação. Hoje você abre a internet, a pessoa vê um cara com um carro, numa casa, num hotel, ele quer se comparar. Mas será que você é o leão ou você é o gato? Será que você é o tubarão ou é o peixe-palhaço? Por que as pessoas... Estou conversando aqui com o palestrante, o estudioso em comportamento humano, mentor, Lúcio Biciro. Lúcio Biciro, esse é o primeiro volume, daqui a pouco vou mostrar o segundo, o terceiro e o quarto. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro do que você está desenvolvendo aí. Por que as pessoas, Lúcio Biciro, querem parar e uma boa parte, se não, sem exageros, às vezes uma maioria, para no meio da caminhada? Na primeira dificuldade, já dá uma marcha ré, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, não vai dar. Por que, cara? Qual é o segredo disso aí? Eu tenho uma frase que eu falo assim, quem desiste no caminho jamais saberá o sabor da vitória. E uma das coisas que é mais fácil é parar. É muito mais fácil parar do que eu continuar. Porque parar vai me gerar o conforto, continuar vai me gerar dor. E o ser humano, ele acredita que as coisas são fáceis. Muitas pessoas que elas não continuam porque elas têm a percepção de que a vida é fácil. Tem até eu vou te interromper sempre assim, mas é dentro do raciocínio, tem até uma frase do Silvio Santos, que ele fala, quando a coisa for muito fácil, desconfie. Exatamente. Frase dele. Desconfie daquilo que for fácil.
porque vai fácil. Pois é. Exatamente. Então, quando a pessoa ela para pensar dessa forma, ela não acredita que ela tem um deserto. Jesus atravessou um deserto por 40 dias. A gente está hoje vivendo um calor que não Você é cristão evangélico hoje? Ou católico? Olha, eu falo que eu não tenho uma religião definida. Entendi. Né? Eu sou muito conectado a Deus. Eu acredito muito nessa energia. Jesus, no papel que ele teve na Terra. Mas você não frequenta nenhuma igreja? Eu frequento todas as igrejas. Eu não tenho problema. Assim. Eu tenho amigo padre, pastor. Você não tem uma denominação? Não. Não sou aquele cara, eu sou católico, eu sou evangélico. Não. Se você crê em Deus? Eu creio em Deus. Crê em Deus. Se você me convidar para ir na Mundial, eu vou. Se me convidar para ir no Universal, eu vou. Eu não tenho... Entendi. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Se convidar para ir lá na Basílica, você vai? Eu vou, gosto até de ir uma vez por ano. Eu sou devoto da Nossa Senhora porque tem um motivo para isso. Sim. Então, assim, Jesus atravessando o deserto foram 40 dias. Nós estamos passando um calorzinho de nada aqui, o povo já reclama. Jesus ficou 40 no deserto. Meu irmão esteve nessa região, ele falou, cara, no carro com ar-condicionado você passa mal. Então, todos nós temos um deserto. A pergunta é só uma. O que você quer encontrar no final do seu deserto? As pessoas, elas acham que vão atravessar uma estrada de flores para chegar no final e ter alguma coisa. Negativo. Você nunca vai ter o que você deseja de verdade, que é o seu desejo genuíno, o seu propósito real, alcançado, se você achar que você não vai ter deserto para atravessar. Você hoje é um cara bem sucedido, graças a Sim. Deus, mora bem, mora aqui numa região que é uma região de um poder aquisitivo alto, e você teve dramas terríveis familiares, inclusive você nasceu no estado da Bahia. Na verdade, assim, eu fui feito na Bahia, mas nasci em São Paulo. Você nasceu aqui. Isso. Mas meu pai é baiano. tem um drama familiar, Sim, que sua isso. mãe separou, Isso. e etc. Você teve quantos irmãos mesmo? Ao todo 21. 21 irmãos. É que, assim, da parte do meu pai, eu não sei quantos Sei, filhos ele mas tem. 21 irmãos. 21 é o que eu sei que existe. Mas você tinha tudo para ser uma pessoa muito ruim. Sim. Eu tinha todo o contexto da história. Tudo para ir pro Isso, crime, para ir tudo. pro mal. Você Isso. ficou a ver navios, digamos assim. Sim. Foi o que te aconteceu na infância? Eu brinco, Herbert, e eu acredito muito nisso. Da mesma forma que eu brinco, eu acredito nisso. Eu acredito que quando você nasce com a alma boa, o mal não te invade. Nós não somos seres humanos, o corpo brigando com o espírito. Nós somos um espírito brigando com o corpo. É diferente. Então, quando o seu espírito ele já é da bondade, o mal não alcança. Então, por tudo que me aconteceu, da forma que aconteceu, me fez continuar sendo quem eu era, mas potencializou isso. Então, aquilo que já era bom, ao invés de piorar, melhorou. Quando eu fui rejeitado pela minha avó e eu descobri isso, e você falou Luciano, gente, não está errado quando ele me chama de Luciano, porque meu nome foi Luciano até 1 ano de idade. Mas como minha mãe não pôde me registrar, quando minha mãe não podia me registrar porque minha avó pediu porque ela me doasse por eu ser negro. E a minha mãe ficou nessa dúvida durante 1 ano do que fazer. Um minuto, um segundo. Então sua mãe resolveu lidar, porque você era um homem negro? A minha avó pediu. Menino negro? Isso. Sua avó? Isso, a minha Sua avó. Minha avó materna. E minha mãe ficou 1 ano sem me registrar, porque se ela fosse me doar, não podia ter registro. E minha mãe decidiu não doar. E você soube disso com quanto minha mãe contou essa história, eu tinha 9 para 10 anos. Você lembra, se recorda bem desse dia? Recordo bem desse dia. Que foi algo que eu descobri que o meu pai não era meu pai, era meu padrasto. Então foi um choque, assim, foi uma coisa estranha. Só que ao mesmo tempo aquilo me fortaleceu. Eu acho que a mensagem que ficou para mim foi assim: eu vou mostrar para minha avó que eu posso ser alguém na vida. Eu sou negro, mas vou mostrar para ela que eu vou ser alguém na vida. Então, dentro de todo o processo, essa mensagem foi a que ficou. E a ideia dela na época era como que você fosse um homem negro, de cor, não pudesse ser ninguém na vida. Exatamente. Essa era a mentalidade da época. Sim, exatamente. Então, se eu fosse aquele cara muito vitimista, por isso que eu acho que eu nunca olhei com o olho da face, sempre olhei com o olho da alma, né? Quando eu recepcionei diferente. Você conseguiu perdoar a sua avó? Graças a Deus, eu entendi que está em um dos meus livros. Qual o nome dela, Dona Maria? O nome da minha avó é Etelvina. Etelvina, Dona Etelvina, Dona Etelvina. Você conseguiu perdoá-la em vida? Em vida não. Ela morreu, eu já tinha ali uns 11 anos de idade. Ela foi consumida por um câncer e morreu. E foi um dos motivos que eu escrevi esse livro. Está no livro. Foi o meu segundo livro, que é então, Coragem para Perdoar. Senhoras e senhores,
Coragem para perdoar. O perdão é um presente para quem perdoa. Aliás, não é todo mundo que tem esta capacidade de perdoar. Perdoar, eu estou diante de um mentor, de um palestrante, de um homem que estuda o ser humano, e eu acho que eu não estou falando alguma bobagem. Se eu falar, ele pode me repreender aqui na hora, tem essa autoridade. Mas perdoar não é da boca para fora. Perdoar vem de dentro, vem do âmago, vem lá de dentro para fora. É perdoar de verdade. E aqui você explica no volume de número 2, Isso. a coragem para perdoar. Exatamente, porque você tem que ter coragem para perdoar. E quando você falou sobre por que a humanidade ela anda podre, né? Porque muita gente acredita que não precisa perdoar. Só que quando eu não perdoo, eu carrego fardos. E minha jornada se torna mais árdua ainda. E aí a pessoa tende a desistir mais rápido ainda. Esse fardo adoece a pessoa. Adoece. A pessoa contrai um câncer, a pessoa contrai uma ansiedade, uma depressão. Sim. Exatamente. Um mal. Isso. Nós somos Pelo seu estudo, exatamente. Isso procede? Procede. Porque eu não sou estudioso. Tá. A própria ciência, ela fala que nós somos seres psicossomáticos. Psicossomáticos porque nós somos mente e corpo. O que o meu corpo sente reflete para o cérebro e o que eu capto reflete para o corpo. E quando eu não perdoo, eu vivo toda uma química interna. E essa química, o câncer, ao contrário do que as pessoas imaginam, o maior número de câncer é psicossomático. Absorve isso. E cria. É exatamente isso daí. Por isso e as células desenvolvem. Exatamente. Não, você está indo certinho aí. Mas é porque. É isso aí. Exatamente isso. Eu digo que a maior universidade é a vida. É a vida, né? Ela nos ensina demais, né, cara? Então, perdoar, eu perdoei com a minha avó com tudo que existia de mais de puro dentro de mim. Porque o que é perdoar, Herbert? É eu entender que a história da minha avó eu não vivi. Eu não sei qual foi a história da vida dela. E o perdão, ele é, pelo título que eu estou vendo aqui, o perdão é um presente para quem perdoa. Ele é muito mais benéfico para quem perdoa do que quem é perdoado. Né? Exatamente, porque você tira o fardo de cima de você. E as pessoas falam, Lúcio, mas como que eu vou perdoar uma pessoa que me violentou, que matou alguém? Eu falo assim, ó, quando você perdoa alguém, você não precisa estar com ela, você só precisa perdoar. Eu tive o problema do assassinato do meu irmão aos 10 anos, que isso me correu durante Ele tinha 10 anos de idade? 10 anos, quando ele foi assassinado. Eu tinha 15. Isso me corroeu durante muitos anos. Então aquilo me atrapalhava eu seguir. Me atrapalhava eu amar a mim e aos outros. Era o seu irmão querido, irmão confidente, amigo. 10 anos de idade, você tinha quantos? Eu tinha 15. Foi a segunda maior pancada que você falou. Foi a primeira foi você. A primeira foi a rejeição. Isso, a rejeição. Isso. O Lúcio Biciro, meu entrevistado de hoje, eu vou pedir aqui uma parte e vou colocar um VT que o Herbert de Souza localizou. Eu coloquei esse VT na televisão, você vai entender. O programa é assim mesmo. É de uma mãe que teve seu filho assassinado por um suposto amigo dele, um menino com 20 e poucos anos. E a mãe fica frente a frente com o filho na cadeia, na prisão. Ela é cristã evangélica. E ela tem a capacidade, já que estamos falando de coragem para perdoar, ela tem a capacidade de perdoar, olhando no olho do assassino do seu filho. Ela diz que perdoa ele, que matou o filho dela. Veja aí. Pois, Lúcio, essa mulher conseguiu perdoar o assassino do seu filho. E ela fez questão de ir até a prisão para perdoá-lo. Eu reproduzi a reportagem do SBT. Uau! Isso, a coisa mais... Só quem ganhou foi ela nesse Exatamente. Caso. A coisa mais surpreendente do ser humano, e tá só sobre o poder dele, é a decisão. A decisão cabe a gente o tempo inteiro. Eu falo que nós somos seres únicos, porque todas as nossas aflições é a gente que está carregando dentro de nós. Então, quando a gente decide se livrar das aflições, é uma decisão inversa daquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu perdoo alguém, a pessoa fala assim, quando você levou o tiro, você perdoou o cara? Aí eu falei assim, eu não precisei nem perdoar, porque eu nem senti nada contra ele, porque primeiro que não foi para mim, mas o tiro, ao contrário do que as pessoas acham, foi o pior e melhor momento da minha vida. Porque o tiro ele me fez eu enxergar melhor. Porque com os dois olhos eu não enxergava direito. Olha, para quem
não sabe, você que está chegando agora no nosso Aqui Agora Pode, estou entrevistando o mentor, o palestrante, Lúcio Bicir. Fiquei com o Luciano na cabeça, mas foi o primeiro nome dele, inclusive, que ele falou. Não, eu não Mas sei, enfim, né? incrível as coisas, né? Eu queria. Ele teve sofreu, foi vítima de uma bala perdida e não enxerga do olho esquerdo, Do é olho isso? esquerdo. Aparentemente, eu vou até perguntar, porque seu olho é o que? Eu fiz uma cirurgia que chama evisceração. Eles. Olha aqui nessa câmera, por favor, Roberto. Dá um close aqui na visão que aparentemente, como você está vendo aí, mas que sirva de exemplo para mim e para você. Eu vou fazer, não sei se seria um trocadilho, mas mesmo perdendo a visão do olho esquerdo, ele só enxerga pelo direito. A câmera está dando close aí através da lente da verdade do Roberto. O Lúcio Biciro passou a ser um ser humano muito melhor e abriu literalmente os dois olhos depois de ser vítima de uma bala perdida. Exatamente. Eu fiz um trocadilho aqui, é por aí, meu irmão. Excelente. Foi exatamente isso. As pessoas falam, nossa, você sofreu muito, eu sofri porque eu não tinha dimensão do quanto eu fui abençoado quando eu sofri. E eu sofri por pouco tempo. Por isso que eu fui para o universo do desenvolvimento pessoal. Porque eu passei a fazer formações para entender. Agora, aparentemente, seu olho é normal. Ninguém fala que você Não tem. não enxerga. Ele é o quê? É de vidro? Ele é de vidro. Ele é uma prótese aqui. Perfeito, né? Uma prótese uma perfeita, prótese. impressionante. Isso é muito interessante como eles fazem. Zero divisão. Zero, não tem nada aqui. Eu só tenho a membrana branca por trás e uma bolinha dentro para dar um enxerto. E você tinha quantos anos antes de você dar essa conta? Eu travo o teu raciocínio, mas é dentro de uma lógica, porque é como que alguém está em casa e quer saber de algo que eu trabalho muito com quem está do outro lado. Ou Sim, seja, puxa, se eu tivesse lá, eu queria saber isso. Aí vem na hora, eu atrapalho, mas você vê que não atrapalha uma nada, tá interrupção tudo certo. boa. Você tinha quantos anos? Como foi esse momento? Você estava indo na padaria, estava indo em algum lugar? Escreve pra gente. Assim, olha que interessante. Eu vou falar isso, eu não sou de contar muito esse contexto, muito rápido. Tá. Mas fique à vontade também. Se você não quiser, eu vou respeitar. Existe um ditado que diz que um homem, ele só é homem quando ele honra e respeita os seus e os outros. Então a gente fala sobre a questão de honra, né? O homem, ele honra a sua família, é bíblico isso, né? Uma família é quando você tem dentro da família as pessoas que se respeitam, que elas têm compaixões umas com as outras. E o principal de tudo é isso, é o honrar. A gente honra as pessoas. Eu estava na minha balada, que eu tinha em 2010, 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2011. O contexto da história é que, na verdade, não era para eu estar lá. Mas por um motivo de uma fuga, e as pessoas que sabem do que eu estou falando, eu falei, eu vou estar lá porque eu vou ter um negocinho lá que vai valer a pena. E aí eu fui para a balada, eu não precisava estar lá. E teve uma discussão numa praça em frente. Aqui em São Paulo. Santa Isabel, depois de Arujá. Conheço demais. Aí teve uma discussão numa praça em frente e um dos rapazes pegou uma arma e saiu atirando nos outros dois desafetos. Então ele atirou ele deu 3 tiros que acertou no abdômen e esse menino morreu, tinha 18 anos. O outro ele deu um tiro que não chegou a pegar e o segundo que ele foi dar na cabeça, o moleque abaixou e me pegou dentro do meu estabelecimento. Então eu levei um tiro aqui, né? Bem aqui, assim. E que foi um grande livramento. Você está contando uma história que poderia ter sido um tiro fatal. Fatal, porque onde pegou era para ter adentrado a caixa craniana. Mas ele bateu e desceu por dentro do olho, explodiu o olho e parou aqui. Então, assim, eu nem senti quando eu levei o tiro, eu continuei em pé. Você tinha o quê? 20? 38. 38 anos, 12 foi anos recente, atrás. Foi agora. recente. E naquele momento, eu falo que eu tive o maior encontro que eu podia ter com Deus de uma forma genuína. E nos 5 dias que eu fiquei no hospital, no 5º que eu saí de lá, já não era mais a mesma pessoa. Eu já tinha feito uma reflexão de tudo na minha vida, realmente passa um filme do porquê, né? Por que eu continuei, por que eu perdi uma visão. E quando você soube, que até então você tinha sido atingido. Sim. Quando você soube que realmente não enxergaria? No 3º dia, que foi o dia que os médicos, Dr. Fernando Tomás e o irmão,
lá no Hospital Sepaco, ele chegou para mim e falou assim, Lúcio, nós vamos, como o buco maxilar vai ter que aplicar uma anestesia geral para fazer a extração por dentro da boca do projétil, para não cortar o rosto, né? A gente vai intervir na mesma cirurgia e vai ver como que tá o seu olho. Se tiver tudo bem, a gente vai fazer ali algo rápido, né? Tipo, para ver o que aconteceu e segue. Mas que eles também não tinham ideia de como estava. Mas pelos exames anteriores, aqueles exames da luz, ultrassonografia, eles já tinham visto que não estava lá boa coisa, não. E aí eles viram que, na verdade, ele tinha, não tinha o que fazer. Então, quando eu acordei com os médicos já lá em pé na cama, olhando para mim, dentro do quarto. E aí eles falaram, Lúcio, não sei qual que é a sua conexão com Deus, e eu acredito, se você não acredita em milagre, eu acho que Deus gosta muito de você, mas infelizmente você perdeu um olho. Foi um milagre, já foi um milagre. Foi um milagre. Perdeu o olho, mas não perdeu a vida. Não perdeu a vida. E aí eu posso falar para vocês, eu fiquei no estado de depressão ali durante uns 6 meses. É natural, porque é uma notícia muito dura, né? E eu tinha muita vaidade, né? Eu era muito vaidoso, cultuava muito o corpo, aquela coisa de moleque. Porque eu falo que 38 anos a gente ainda é moleque, não é homem, né? Homem se torna depois dos 40, né? E a vida começa aos 40? Começa aos 40. Então ali eu ainda tinha muita vaidade, o ego. E depois eu só reconheci. Conversando com Deus, eu entendi. Eu falei, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Agora, diante de tudo isso, desses dramas, Lúcio, como uma pessoa consegue saber se está ou não está na direção certa de um propósito? Puxa, eu vou fazer algo, eu tenho um projeto, eu quero trilhar um caminho. Como que eu posso ter a capacidade de detectar se estou certo ou errado, se estou no caminho, na direção certa de um propósito, de um projeto de vida? Tá. Com a pandemia, surgiu uma onda, né, de treinamentos online, aquela coisa toda. E uma das perguntas que mais faziam as pessoas chorar era: qual é o seu propósito? A pessoa falava: não tem ideia de qual é o meu propósito. E a maior dificuldade nossa é que quando a gente nasce, a gente já nasce puro. A gente nasce puro. A gente nasce HD zero, a alma pura. E no decorrer desses ciclos ali da infância até a nossa adolescência, a gente sofre diversas contaminações. Então a gente é 30% DNA, 20% ambiência e 50% do que eu decido, de tudo. Nesse caminho, a gente se perde. É aí que a gente se perde. Porque a gente acabou se conectando, às vezes, com uma avó como a minha, que não queria o neto, uma criação muito rígida, que faz você perder a sua pureza. Porque você vem para o mundo real. Você sai da caverna ali de Platão para poder viver a vida. E aí você começa a pensar, cara, o que eu vou fazer? O que eu não faço? Aí fica aquelas imposições do que você tem que ser pelo outro, não por você, né? Então o propósito, ele se torna uma coisa, é como se fosse obscura. Eu mesmo não sei o que eu posso ser na vida. Então as pessoas ficam uma dicotomia, né? Sofrendo. Tem alguma diferença de dom? Quem falou, fulano tem um dom. Eu acho que eu nasci... Acho não, eu tenho certeza absoluta, que quem acha não tem certeza, que eu nasci com o dom de comunicar. Desde os 6, 7 anos de idade eu já ouvia rádio, ia dormir, o rádio caía, quebrava. Mas a minha pergunta é, tem alguma diferença de dom? Você pode ter o dom, mas tem que ter o talento. Tem diferença entre dom e talento? Olha que interessante, ó. O propósito, ele está atrelado ao seu dom. As pessoas falam dons, não existem dons, é um dom que você tem. Talento você pode ter quantos você quiser, mas dom é um. O dom é o seu propósito. Você pode ter certeza, se você é o melhor comunicador da sua área, e a gente acha que é, porque quem te assistia durante muito tempo, você é um bom comunicador, você mantém uma audiência. Então, você é um bom comunicador. Ninguém fica ouvindo alguém que não gosta. Não, exatamente. Então, você tinha um dom, o dom de comunicador. Silvio Santos, dom de comunicador. Dom de comunicar. Carlos Santos, vencedor, dom de comunicador. E então, isso nasce com ele. Nasce com a pessoa. Nasce com ele. Tem cantor que já nasce cantando. Tem gente que aprende, vai ser bom, mas não é tão bom quanto o do dom. Falar nisso, o Biciro também canta. Você formou uma dupla. Montei dupla sertaneja, exatamente. Que foi talento. Aí foi talento. Não era meu dom. Eu não sou o melhor cantor. Isso é talento. Ah, eu fui advogado. Talento. Ah, eu fui ator. Fiz teatro. Talento. Você aprende. O que é do aprendizado, gente, do dia a dia, é talento. Agora, o dom é o propósito. Você conseguiria viver sem isso hoje?
Sem ser o Não, comunicador? não consigo, eu falo. Quer me matar, quer me ferrar, quer me acabar, fala, a partir de hoje você não vai poder pegar no microfone, Sim, a partir de hoje você não vai mais a nenhum estúdio. Às vezes você pode estar sem grana, sim, você está zero. Estou dando um exemplo, você está com um sim. problema sem grana, está com um problema sentimental, está com um problema familiar, está com um parente doente, mas na hora que acende essa luzinha vermelha aí, isso nos impulsiona. É incrível, Te é uma coisa preenche, né? impressionante. É fazer o que gosta, porque aquilo que a gente faz e gosta, a gente faz bem, Faz né? bem. E aí eu te falo, se hoje eu chegasse pra você e falasse assim, ó, tô com restaurante. Eu preciso só de um gerente lá, só pra olhar, passar e voltar, mas tem que ser em todas as lojas, eu vou te pagar 500 mil reais. Você Mais do iria? que você é. Você fala, não quero, não é isso que eu quero. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro é o resultado do que eu faço do meu propósito. Esse é o melhor dinheiro. Quando o dinheiro vem do seu propósito, pergunta para quem você quiser. A pessoa vai falar assim: eu sou feliz porque eu estou ganhando e ainda estou fazendo com o meu propósito. Por isso que é interessante. Então não existe esse negócio de dons. O pessoal fala dons. Eu falo, você não tem dons, você tem um. O resto é talento, o resto é aprendizado. Se você chegar hoje aqui, sei lá, o que você não sabe, digital, você, sei lá, você sabe fazer edição de vídeo? Eu te ensino. Em 2 dias você faz. Você entende? Aí você vai começar a fazer isso, você vai criar um talento. Então, talento, ele é infinito, mas dom é que nem Jesus, só tinha um. Agora, o que te fez seguir por esse caminho desse desenvolvimento, dessa jornada do desenvolvimento pessoal, foi exatamente a tua experiência como ser humano? Eu falava, olha que coisa maluca, eu falava que eu queria morar numa ilha sozinho porque eu não conseguia lidar com o ser humano. Falava isso pra mim. Eu quero comprar uma ilha porque eu não aguento viver do lado do ser humano, porque o ser humano é uma pessoa ruim, porque eu criei frustração, porque eu tinha muita expectativa. E aí eu falava, não, Eu ando muito decepcionado com o ser humano. mas, Muito. Não generalizando, sim, porque tem pessoas maravilhosas ainda no planeta Terra, por isso que ele ainda subsiste. Essa é a palavra? é É, verdade. subsiste Ele é existe. Ele depende de pessoas boas para existir. perfeito. Então, gente, mas que a gente se decepciona demais, e é por isso que você tem que ter o dom mesmo de perdoar, senão Perdoar. você não aguenta, né? E aí, dentro dessa linha que você estava falando, é exatamente isso. Então, as pessoas, elas acabam se frustrando porque o que mais faz com que a gente se frustre são as expectativas. Agora, sim, errados somos nós de criar expectativas no outro. A expectativa, ela sempre tem que ser comigo. Ah, Sou eu comigo. Eu que tenho que ser feliz pelas ações. Se a outra pessoa eu ajudei e dessa ajuda ela não soube nem ser generosa ou retribuir ou agradecer, o problema não está mais com ela. Isso é dela. Eu tô comigo, tô feliz, porque eu sei o que eu fiz. Eu deixo de frustrar quando eu deixo de criar expectativa. Isso é muito importante. E uma das coisas que vai estar, que aí eu entro no terceiro livro, que é do sim. caos ao legado, é que eu aprendi a usar o caos como trampolim Do caos ao do legado. caos ao legado. Depois eu vou voltar lá Tá, na tua casa, que você me convidou um dia, eu não sim, fui ainda, e você vai tá. autografar Eu um vou a um. Primeiro você já autografar uma. autografou. Isso. Quero com muita calma. Não, Não é hoje não, não é vai hoje ser não, numa vai ser já ocasião, para tá, ficar querido? como motivo de você poder ir lá mesmo. Exatamente. Do caos ao Ao legado. legado, encarando desafios e criando um futuro Impacto. impactante. O Lúcio Biciro, mentor, palestrante, estudioso do comportamento humano. Cara, eu não sou um entrevistado. O entrevistado aqui é você, mas deixa eu dar. Eu quando comecei a minha jornada no ano de 1984, profissionalmente, quando eu saí do interior de 6 mil habitantes hoje, a minha cidade de Equador, que eu vou estar lá agora com a minha família, com o meu filho que dirige o meu programa, está aqui do meu lado, que é produtor, é quem edita, vai estar comigo lá, vendo onde o pai nasceu, o torrão, de onde o buraco que eu nasci, que eu estou reencontrando os colegas lá agora, num futuro bem próximo. E eu falo, você vai para você ver. Ele foi pequeno, vai voltar lá novamente. Mas o que eu quero te falar com isso? Com 16 anos eu fui para a capital, fui para Natal. Eu já fui com um sonho, com a vontade de que eu falei, eu quero ser locutor. Eu não sou entrevistado, mas eu quero dar porque está dentro do contexto da mentoria desse cara aqui. Está dentro do contexto do comportamento humano. E eu fui para a rádio para ser locutor. Falei, eu quero ser locutor. Quando eu cheguei lá, me colocaram para recepção.
Falei, mas eu quero ser locutor. Eu já pisei na rádio, Lúcio. Pode falar, Pisei Luciano. ali, Lúcio, com a determinação aos 16 anos, meu filho tem 18, de querer ser locutor. Eu já fui barrado no primeiro momento. Aí eu fui para madrugada, fui acompanhar o sonoplasta, aprendi a ser sonoplasta, fui um dos melhores sonoplastas lá, no rádio AM da época. Aí passei a ser locutor, mas eu ouvia dos meus iguais que eu não ia para lugar nenhum. Uau. Ouvi isso demais. Você não tem voz de locutor, é melhor você procurar outro caminho. Mas eu ouvia, eu entrava aqui e saía aqui, porque eu sempre fui um cara muito determinado. Sim. Estou falando isso para querer aparecer, não, gente. Estou de um lado de um mentor, de um cara que estuda o comportamento humano. Isso é para você entender que a frase querer é poder, querer é poder, sim. E eu não parei, não. Eu me projetei em nível nacional, falo isso com muita simplicidade e humildade. Trabalhei na emissora do cara que eu admirava desde os 6, 7 anos de idade, passo para os meus filhos direto, isso aí, que é o Silvio Santos. Trabalhei, me tornei amigo dele. E aqueles que criticavam, que já estavam num patamar maior, não passaram da corrente, como a gente pode falar. Não passaram da corrente, a gente fala no... Sabe Sim, aquela cancela? sim, sim. Isso, não passaram. Mas não falo isso com tristeza, não. Sim. É com raiva, Eu falo porque você nunca deve descredenciar ninguém, né, Lúcio? Exatamente. Nunca deve dizer que a pessoa não vai. Exatamente, mas se for no dom, aí piorou. Aí piorou. Foram no dom, cara. Você foi no dom. E quanto mais falavam, Lúcio, mais eu É o trampolim. dizia o quê? Eu vou mostrar Aí- que eu chego. Exatamente, do caos ao legado. As pessoas te mostram um cenário de caos, porque esse caos é delas. O caos, gente, é seu. Que top, eu tô amando esse papo, cara. Entendeu? Então, eu tô arrepiado aqui. O caos é da pessoa, mas ela transfere pra você. Qual que é a maior dificuldade do ser humano? Eu vou entrar no quarto livro. É o padrão de comportamento. Porque se você anda com pessoas que nada fizeram na própria vida, são pessoas negativas, são pessoas improdutivas, você vai ser igual. Tem um autor que chama Jim Rohn que ele fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. E tem sentido. Porque as pessoas que mais vão jogar pá de cal, e essa é uma terminologia jurídica, que pá de cal em cima de uma coisa para de feder, tá? Então você joga uma pá de cal em cima, as pessoas são assim, ela quer te enterrar no meio do esterco, porque isso foi o que ela fez para a vida dela. Ela quer que você tenha igual. E aí a gente, quando tá provido do dom, pode falar o que quiser, você não desiste. Porque você já está na direção do seu propósito. Você entende que você não desiste? Quem que desiste é quem não está na direção do propósito. E quanto mais distante eu estou do meu propósito, mais difícil vai ser eu voltar para ele. E a minha chegada para trabalhar no SBT não foi fácil, não. A primeira férias que eu tirei lá no meu novo trabalho em Natal, no SBT de lá, eu vim por conta própria, não tinha dinheiro para pagar nem a passagem. Teve um cara que viu lá a minha vontade, disse, você vai. Eu fiquei 15 dias. Nos 15 dias eu já mostrei que cheguei. Então, não estou falando, o entrevistado é o Lúcio Biciro, mas está dentro de um contexto. Totalmente comportamental. Dentro de um contexto que hoje eu me emociono, eu passo para minha família, temos muita coisa ainda a ralar, estamos ainda recomeçando na vida, porque na vida a gente sempre está recomeçando, né, Lúcio? Todo dia. Todo dia é um recomeço. É feio recomeçar, Lúcio Biciro? Eu falo que a vida eu vou descrever muito, né? Eu falo sobre altos e baixos. O gráfico Escreve bem ele, mandou umas coisas do cardiograma, pipum lá, né? Que eu ouvi durante 5 dias. Olha que interessante. A gente vive em altos e baixos. Só que eu passo de um estado atual para um estado desejado todos os dias. Porque a gente vive nos altos e baixos. Tem gente que só vive no baixo, não sai do lugar. Eu chamo de o ser árvore, né? Nasceu e vai morrer ali. Nós não somos pessoas conformadas. E o não conformismo te gera ser determinado. Porque quando você coloca algo dentro de você e você sabe se pode ou não pode. Tem uma frase de Henry Ford que ele fala, se você diz que pode ou não pode, você está correto. Então quando eu digo que eu posso, porque eu sei da minha capacidade. Por isso que você consegue definir se você é um leão ou se você é um gatinho. Não é numa palestra do Lúcio Biciro que eu vou falar, você é um leão, aí você vai lá, pão, eu sou um leão, e vai cair em cima de um crocodilo e ele vai te comer, porque às vezes você só era um gatinho, só que você ficou empolgado achando que era um leão. Então eu falo, tem que tomar cuidado,
Não é sobre empolgação, é sobre transformação. E o livro Mind Hábitos, o pessoal falou, cara, você vai pôr o nome de livro em inglês, Mind, é mente dos hábitos. Porque a nossa mente é a nossa melhor e pior inimiga. Se o seu padrão de comportamento for um padrão ruim, o padrão do vitimista, você vai ser um vitimista pela vida inteira. Mind Mind em Hábitos. Mind em Hábitos, os 4 passos para hábitos e sucesso. O verdadeiro poder da mente milionária. Se você tem Deus no coração, que é o primeiro passo, porque sem ele você não vai para lugar nenhum, e se espelha em homens bem-sucedidos que passaram por provações terríveis na vida, como esse cara que está aqui do meu lado, jovem ainda, e que deu o pulo do gato, como a gente pode falar, e que hoje ele tem um propósito de vida, eu percebo, e não combinei absolutamente nada com ele, de poder, nessa passagem rápida que temos aqui na Terra, dele poder, através dessa obra, deixar esse legado, saber que outros Lúcios virão, outros Herbert, Silvio Santos, e por aí vai. Tô me colocando aqui, mas é porque eu tô sentindo, eu fico muito empolgado quando a coisa flui com muita naturalidade, como esse nosso bate-papo aqui. Eu falo que você tem, o seu espírito, ele está conectado ao espírito maior. Os espíritos falam que a gente tem a alma, não tem um espírito, né? Mas eu coloco os dois ali no mesmo lugar. Quando é espiritual, é a sensação que você sente. Se você sente, você fala. Isso pode ficar até aprendizado para o seu filho. É o estado do sentido. Sentido é a primeira sensação do pensamento. Eu vou debulhar esses livros aqui, viu, amigo? Primeiro eu li só o prefácio. Vou mentir, dei uma olhada aqui rápida para me inteirar, mas eu vou sim. O Mind em Hábitos para o seu filho vai fazer muito sentido. Você vai entender. Porque esse livro é um estudo de 15 livros falando sobre hábitos. Desde Charles Duhigg, O Poder do Hábito, ao James Clear, que é Os Hábitos Atômicos, aí tem Joseph Covey, tem diversos, tem até Napoleon Hill que fala sobre hábitos. Então eu estudei todos esses livros e entendi o que mudou o meu comportamento. Então a importância da vida é o comportamento. O que seus pais diziam quando você era criança? Ó, o comportamento, meu filho. Eles eram ultra coaches. Eu fui criado, Lúcio, vou engatilhar já uma pergunta aqui. Se você acredita que todas as pessoas são capazes de se tornarem bem-sucedidas na vida. Se todas as pessoas têm essa capacidade de serem alguém na vida. Essa é a pergunta. Ele foi literalmente, pelo pouco que eu me inteirei aqui da história dele, ele foi literalmente um cara desestimulado na vida, assim. O que não houve foi desestímulo. Eu achei tua história muito assim, semelhante com a minha, cada um com uma história diferente. Eu fui muito desestimulado mesmo. Fui desestimulado quando cheguei lá na rádio para ser locutor, fui desestimulado quando cheguei na televisão, fui desestimulado quando pisei no SBT pela primeira vez, sotaque hipercarregado, os caras olhando para mim atravessado, e eu passei a engolir todo mundo no bom sentido, com seriedade, com Deus no coração e com muito trabalho. Que eu chegava no SBT de 6 da manhã, saía de 2 da manhã. Mas na hora do Aqui Agora no ar, eu tenho os espelhos. Eram 3 matérias emplacadas no Jornal Nacional. Os caras, o cara põe 3 matérias. Trabalho, Deus e trabalho. Mas, Lúcio, a minha pergunta é essa, meu irmão, para não perder aqui o contexto. As pessoas, você falou aí antes, é algo muito interessante, que eu engatilhei essa pergunta, era uma outra coisinha, mas as pessoas podem ser bem-sucedidas, independente da condição social que vivem, independente do que elas fazem? Sim. Existe uma... eu falo que a diferença de paranoia para metanoia, né? Paranoia é aquilo que você cria e não vai realizar. Metanoia é a evolução do que eu estou fazendo e eu vou gradativamente crescendo. Hoje existe uma paranoia, a pessoa ela não tem uma empresa, ela não tem uma renda de 5 mil e aí escuta que vai ficar bilionária. É difícil. A minha mente ela trabalha sobre padrões, daquilo que ela já pelo menos sentiu, ela viu ou ouviu. Então eu preciso estar próximo de algo para eu chegar naquilo e alcançar. Então assim, ser bem-sucedido vai ser por etapas. Às vezes a pessoa não tem carro e ela pode ser bem-sucedida tendo um Uno. Você entende? Ela não tem carro. Mas aí ela compra um Uno, ela tá bem sucedida, porque ela não tinha. Ela não tem casa própria, ela comprou um prédio no CDHU, ela é bem sucedida.
Você entende como é? Eu tenho essa concepção, cara. Eu falo, se o cara tá no Unozinho ou no Fusquinha dele, aquela é a BM dele, a Porsche dele. Exatamente. Ele se sente tão feliz quanto o cara que conquistou a Porsche dos sonhos dele. Exatamente. Você vai, tudo é Tá gradativo. lógico o raciocínio aqui. Aí entra a metanoia. Se ele continuar. Porque assim, gente, é a mesma energia. Isso é muito verdadeiro. Se você conseguiu comprar um Uno e você tem o sonho de ter uma Porsche, você vai conseguir alcançar. Porque você vai usar da mesma energia. Eu estive na NASA, Herbert, e é muito interessante. Estive na NASA por 2 vezes. Isso aqui é um cérebro, é? É um cérebro, é como se fosse várias engrenagens. Engrenagens, máquinas. E você fala aqui nos 4 passos para hábitos de sucesso. Talvez você já falou aí no contexto, mas eu queria que você falasse rapidamente os 4 passos, mas... Tá. Os 4 passos é assim. Não, ó. antes do primeiro você estava no desenvolvimento. Falando da NASA, tá? Da NASA. Eu estive na NASA por 2 vezes. E eu acho que todo mundo tinha que ir na NASA. Porque lá somente ela dá uma explosão. Como que é a NASA? Onde que é? Você foi Cara, na NASA? Foi na NASA, Cabo Cara, Canaveral. atenção. Olha, ele foi na NASA. É a frase, viu, Herbert? Ele esteve na NASA. Muito da hora lá. E aí tem um dos lugares... Flutua, fica flutuando. Cara, tem um monte de coisa, tem várias áreas para você ir lá. Tem várias áreas. E a coisa mais incrível lá é que tem um dos setores, tem lá o desenho da abelha. E aí tem uma frase em inglês, e aí eles falam o seguinte... Onde fica a NASA? A NASA fica Cabo Canaveral. Onde fica Cabo Canaveral? Depois de Tampa. Você tá em Orlando... Estados Unidos. Estados Unidos. Você tá na Flórida, né? É Flórida. É Flórida. É uma viagem muito louca, né, É muito cara? legal. Eu fiz questão de voltar pela segunda vez para levar os filhos. Porque quando eles viram lá, eu fui a primeira sozinha. Você tem um casal de filhos? Eu tenho uma menina de 31, 4 netos agora e 2 meninos. Quantos anos? 50. Mas tá novo. Tô quase aquela bebida brasileira, 51, falta pouco. Faz uma boa ideia, eu já passei da boa ideia, viu? E lá na NASA, antes de falar dos 4 passos, e aí eu vou chegar no metanoia e na paranoia. Tem lá um desenho de uma abelha. Você sabia que toda a análise feita pela NASA da abelha, ela não poderia voar? Abelha? E por que ela voa? Eu tô te fazendo uma pergunta agora. Por que a abelha voa? Por que abelha? Porque tem asas. Porque ninguém falou pra ela que ela não podia. Então ela voa. Mas ela não tem, a aerodinâmica dela não é para voar. O estudo mostra feito que não. pela NASA não voaria. era para a abelha não voar. Não voar. Mas e ela voa. E ela voa. Porque ela não sabe que não pode. Então ela voa. Você entende que a metanoia é exatamente não cai. isso. E não. Ela voa. Se alguém chegasse e abelha, você não voa? Aí ela fala, pô, eu não vou. Está dentro da metanoia. Exatamente. Isso serve para o ser humano, você quer dizer isso? Exatamente. Você não vai chegar, se você assimilar, tá ferrado. Você entende? Se você decidir... Agora, se você ouvir alguém que diz que você não pode, e você aceita. Você entende que é do outro? O poder é dele. Ele que não pode. Por que ele fala que eu não posso? Porque ele já metrificou por ele. Quando eu falo dos 4 passos, gente, isso aqui mudou a minha vida. E eu acredito hoje, eu alcancei, com análise recente, 1 milhão e 500 mil pessoas no Brasil já em vídeos, sejam criativos, e tudo que eu venho fazendo. São 4 passos que você precisa fazer na sua vida para você de verdade mudar comportamento. Primeiro, metrificar seus hábitos. Você catar um papel e colocar tudo que são seus hábitos. Como que você acorda, que forma você escova os dentes, onde você senta, como que você vai para o seu trabalho. Você metrifica tudo que você faz no seu dia. Porque a Universidade de Duncan fala que 46% do que a gente faz são hábitos. Ou seja, eu tenho 46% de hábitos e 54% de crenças. Então, você imagina, se você for um cara emperebado com hábitos, emperebado com crenças, você está morto em vida. Então, quando você metrifica os hábitos, você vai entendendo o que você pode mudar dentro do seu dia. As pessoas falam, não tenho tempo para isso ou para aquilo. Dentro desse livro tem os blocos do hábito, que é o tempo comigo, o tempo trabalho, o tempo família e o tempo servir. Dentro do meu dia, eu faço os 4 blocos independente do momento. Independente do momento. Eu acordo cedo e vou para academia. Eu acordei e não deu tempo de ir para academia. Vai no final do dia. Inverte os blocos. Então, Mas vai. Não, sua mente, ela é aquilo que você controla. Então, assim, metrifiquei, o que eu vou fazer agora? Sabotador. As pessoas adoram ter sabotadores na vida. Herbert chega pra mim e fala, Lúcio, eu preciso criar o hábito de leitura. Aí eu pergunto pra ele, quanto tempo você fica no celular? 6 horas. Mas fazendo o quê? Eu faço umas leituras ali, mas tem coisa que eu fico perdendo um pouquinho no entretenimento. Fala, então é o seguinte, arranca o entretenimento do seu celular.
Deixa só a parte de trabalho e pega aquele tempo que você ficava 2 horas vendo entretenimento e vai ler um livro. É o sabotador. A pessoa arruma o sabotador para não fazer o que tem que fazer. E aí aquela frase que fala assim, faça o que os outros não fazem para você ter os resultados que eles não terão. Porque se você não tá fazendo, eu faço. Ô Lúcio, você sabe que a internet, isso aqui, invade demais a vida da gente, a privacidade da gente, com coisas terríveis, Sim, com coisas muito negativas, e eu resolvi, na minha vida, ou seja, notícia ruim aqui, eu deleto. sim. Eu Melhor fiz coisa. eu deleto completamente. Chega aqui, Sim. não quero ver, não quero saber. Eu vou ver depois na televisão aqui, mas não, vou ver muito superficialmente. Eu adotei isso, eu só procuro ver coisas boas aqui. A sua mente é o que... A sua mente... Você sabia que o cérebro ele não define o real do imaginário, né? Ele Não? não define. Se você fechar seus olhos agora e se imaginar entrando lá no prédio, sua mente vai achar que você está entrando lá no prédio. O cérebro trabalha sob padrões. E isso é muito real. Por isso que na hipnoterapia a gente consegue... Você não se desliga na hipnoterapia. Na verdade, eu acesso o seu consciente e o seu consciente acessa o seu inconsciente. Ô Lúcio, Biciro, mentor, palestrante, estudioso do corpo humano. Eu estou me colocando muito aqui no nosso bate-papo, porque ele está falando sobre ser bem-sucedido na vida, mesmo tomando quedas, tombos e tombos, mesmo passando por dificuldades extremas. Ô Lúcio, eu me recordo bem, desde os 6, 7 anos que eu ouvia rádio, eu nasci nesse interiorzinho, na cidade de Equador, lá no sertão do Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba. E eu lembro que eu não perdi um programa do Silvio Santos. Todo domingo eu chegava de 11, saía quando acabava. Uau. E eu colocava na minha cabeça, eu via aquelas luzes brilhando, qual é a música, show de calouros, os quadros do programa do Silvio. Eu dizia, meu Deus, um dia eu queria estar lá. Um dia eu queria conhecer pelo menos como que é lá dentro desse estúdio que ele faz, que deve ser muito bonito, muitas luzes. Eu tinha esse pensamento quando criança, adolescente ali. E isso, de repente, pode ter se materializado. Foi causa. Ao longo. É. Foi causa, foi. Foi causa. É assim, ó, o nosso cérebro é... Meu filho, essa é boa. Eu vi as luzes lá do programa do Silvio em preto e branco. Qual é a música? Eu queria estar ali, eu queria ver como é por trás, tal. Você mentalizou. Ó. Quando eu mentalizo, gente, a minha mente chega primeiro que o corpo. Tudo que você vai realizar, primeiro chega à mente. É ela que vai definir o caminho. Porque assim, tem uma passagem bíblica que fala, os olhos do ser humano não param de desejar. Então, quando eu desejo, e ele é genuíno, é o que eu espero. Você falou o primeiro passo e o segundo. Falei o segundo, que é O segundo o sabotador. O terceiro é os hábitos produtivos, que é o que vai transformar você numa pessoa bem-sucedida. Porque sabe o que causa pobreza? Improdutividade. Lúcio, o cara trabalha das 8 às 18, mas às vezes de forma improdutiva. Você entende? Às vezes você está preso dentro de um ambiente, mas você não está sendo produtivo, aquilo não está mais rendendo. E você continua, e aquilo já você não colhe mais nada de novo. Isso é improdutividade. Então, no terceiro, você vai aprender o que é criar hábitos produtivos. E o quarto é aprender a comemorar pelas vitórias. Mesmo as pequenas, gente. Sua mente não define grande de pequeno. Então, assim, cara, eu sei lá, eu já acordei respirando, onde eu estava com febre, não conseguia respirar. Agradeça. Agradeça pelo dia que vai vir pela sua frente. Mentaliza que você quer um dia bom, que você quer as melhores pessoas na sua vida. Mentaliza o que é positivo. O que é negativo, você já sabe que você já vive. Começa a mentalizar coisas boas. Então, assim, quando você insere os 4 passos na sua vida e você coloca isso em prática, o Herbert acabou de falar, ele nem sabia que ele tinha mentalizado o futuro dele, porque era sua vontade. Eu fiquei curioso, porque vontade. Isso me voltou a minha infância e adolescência. Deixa eu só... eu vou te dar uma camiseta de uma das frases minhas que eu gosto muito. Que bacana. Que é tamo junto até depois dos tombos. Até depois dos tombos. Sabe por quê? É difícil, viu, estar junto. Depois dos tombos. Porque as pessoas te abandonam. Só querem estar quando você está numa posição bacana, de destaque. Certamente essa camiseta aqui, eu viajo muito de carro. Eu vou para o Nordeste de carro, com a minha família. Irei colocá-la e certamente eu vou falar para alguém através dessa frase aqui. Eu não sei quem, mas é o próprio Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. E eu vou te dar essa pulseira que chama de pulseira ativadora, que ela foi pautada dentro da PNL, né? PNL é programação neurolinguística. Então, ela não tem nada aqui de... Não, ela na verdade é um lembrete. Quando eu olho para ela, eu lembro que eu tenho um coração é vida, sem vida eu não estaria aqui.
Os 3A são os elementos da vida. Acredita que ativa a ação. Exatamente. Então, eu acredito... 3A, 4S, o que é? Isso. Os 3A é acreditar, ativar a sua essência e agir. E os 4S é sistema mental, emocional, espiritual e mundo físico. Então, quando eu entendo que eu vivo num mundo que eu dependo das outras pessoas, eu preciso servir essas pessoas. Já vou quando pôr eu aqui, estou... tô colocando. Ó. Aí. Olha aqui. Acabei de colocar. Gente, olha isso, hein? O Herbert Souza agora ele tá ali, ó, ele tá ativado, acreditando e tá ativado. Mas e isso é o que a gente precisa, né? São palavras de afirmações. Por isso que pessoas como você tem que estar todo santo dia... Sim, tem um coração aqui, tem um coração, cara. que é a vida, seu bem mais importante. Você para ouvir seu coração, às vezes, de colocar a mão aqui, ó. Sim, já. Você tem que agradecer, porque é através dele que você está aqui. Tá batendo, Tá hein? batendo. Tá batendo. E se ele tá batendo, você está respirando. Se você está respirando, você está podendo andar, você está podendo fazer coisas que outras pessoas já não podem mais. Então, a maior mensagem da vida é essa. Você, por exemplo, se tivesse silenciado por ter ouvido pessoas lá atrás, você não teria ativado suas chaves. Você não teria aprendido, eu tenho certeza que você passou por tantas experiências que você aprendeu a perdoar. Você acabou de falar que você usou do caos, de tudo que falaram para você usar como trampolim para o seu legado. E você Usei e uso. E usa. E você é um cara que você vem evoluindo. Você tem metanoia aí, tá todo vapor dentro de você. E é por isso que você hoje consegue ter padrões de mentalidades diferentes. Lúcio, eu amei. Acho que a gente vai ter outros encontros. Quero lhe agradecer. Quero deixar aqui para que você possa mandar suas considerações finais. E gostaria que você falasse com o nosso telespectador no Aqui Agora Pode, a respeito de como lhe encontrar nas redes sociais, de como se aprofundar mais. Que hoje eu fiz mais um bate-papo. É um bate-papo mesmo, como que eu estivesse conhecendo o Lúcio agora, a história dele, porque eu faço dessa forma para que você que está aí, viaje comigo. Eu tenho uma apresentação minha no meu portfólio que fala, não sou repórter na matéria, eu sou um personagem daquilo que eu vivo, mas é um personagem de verdade, que eu vivo na pele aquilo que é por aí. Então, meu irmão, como que as pessoas fazem para te levar numa empresa, num escritório, numa igreja, para que você possa passar essa mensagem tão bacana e positiva? Um dos canais principais aí é o Instagram, que é Lúcio Biciro mesmo, né? B-I-S-S-I-R-O, Lúcio Biciro. E aí, YouTube é Lúcio Biciro. O meu site é www.luciobiciro.com.br. Lá tem aí todos os treinamentos, tudo que eu faço. E no dia a dia, no meu Instagram, ali nos meus stories, tem mostrando ali um pouco do que está acontecendo. Se a pessoa quiser tirar mais alguma dúvida, lá tem os canais de contato ali via WhatsApp. No YouTube tá Lúcio Biciro. Lúcio Biciro também. E é muito bacana, lá tem uma apresentação, ele fez um... Quem está narrando ali é o... Nando Pinheiro, meu grande amigo. Nando, um beijo no seu coração e obrigado por esse presente que vem de verdade contagiando muita gente e elas falam, cara, que incrível aquela história. Narração bacana, tem gente que me pergunta, era você, ó. Mas é legal, o cara interpretou muito bem, um grande profissional. Meu irmão, muito obrigado, que Deus continue te iluminando, te abençoando e que pessoas mudem de verdade, mas para isso tem que ter Deus no coração. Exatamente. Deixar para você que está aí, que a coisa mais importante na vida é você. Sem você, nada aconteceria. Outras pessoas, pode ser que estão esperando ouvir a sua história para que elas mudem a história da vida delas. Eu não sou o primeiro, nem serei o último, querendo levar o melhor que há dentro de mim para ativar o que é melhor dentro da vida do outro. Cada um de nós, juntos, somos um corpo. E isso eu aprendi vendo a Bíblia ali, né? É um corpo em Cristo. Então hoje nós somos fragmentos. Por isso que o mundo está doente. Porque nós não estamos na mesma direção de propósito e nós podemos estar nessa direção. Juntos somos mais fortes, já diz a frase. E você precisa acreditar muito em você, acreditar nos seus sonhos e colocar de verdade suas metas para serem realizadas. Se você tiver dificuldade com isso, procure uma pessoa, um especialista que vai te ajudar. Se você falar para mim hoje, Lúcio, eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu fracassei, eu nasci em família pobre, porque eu não tive oportunidade, porque o sistema me corrompeu, na verdade existe uma fraqueza dentro de você que foi criada por você mesmo. Você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso ou seu insucesso. Portanto, siga na jornada do que você realmente sonha, não dos problemas que você vive, porque aonde você nasceu só foi o lugar de chegada, não é o lugar onde você tem que estar na hora da partida. Você vai ficar com uma reportagem eletrizante que eu fiz nos meus tempos de Aqui
agora. Vamos aplaudir. Tchau. Dona Maria de Fátima Dantas. Ela viveu cerca de 13 anos com Francisco Antônio. Só que agora está acontecendo um problema. Qual o problema? O problema é que o pai dos meus filhos me expulsou da minha própria casa, que eu tinha antes de viver com ele, já tinha esta casa, e me expulsou, me ameaçando de morte, e eu tenho 3 filhos dele, estou na rua, e ele botou outra mulher dentro da minha casa, e não quer entregar a minha casa. Ela está com um documento aí da casa dizendo que é dela, inclusive também a nota fiscal aqui da Friese, que ela disse que comprou e é dela, mas o senhor não dá para ela. Mas não tem uma coisa. Mas quem pagou foi eu, meu amigo. Foi eu que levei o cheque dele na loja, eu comprei no nome dela, porque eu tinha a intenção de viver com ela, viu? Entendeu? O seguinte é esse. Aí... Mentira não. É mentira dele, tudo que ele tá dizendo aí é mentira dele. E essas testemunhas que tem a favor dele aqui é porque bebe cachaça com ele e ele paga pra viver essas mulheres que ele arranjou. Paga pra me destruir, pra querer tomar o que é meu. Mas é mentira dele, tudo é mentira. Eu fiz um empréstimo na LBA pra montar um pequeno negócio, pra me deixar a vida de trabalhar fora de casa, que meus filhos viviam abandonados e vivem ainda abandonados, porque eu não tenho condição de trabalhar num estabelecimento que eu mesmo fui na LBA e consegui. Na LBA, você sabe, tem gente que diz as coisas e quando é na hora não prova. Muita gente aqui disse que você deixou. Por quê? Porque você ia lascar a minha cara com uma garrafa e eu nunca apanhei de uma. Mentira. Eu nunca apanhei da minha mãe. Nem nunca fiz rapariga de cabaré. E você deixou ele porque você chifrou ele também. Eu vou ser provava. Ele disse que provava. Tem muita gente aqui, testemunha dele. Tem. Eu sou solteira, sou livre. Porque ele já arranjou 4 mulheres. Eu que não vou sair daqui pra ir pro meio da rua, ficar no meio da rua. Nem eu, nem ele. Porque é minha casa. A casa é minha. Isso é problema pra resolver na justiça. Deixa eu falar com ele. Isso é problema pra resolver com o juiz. O juiz, o aqui agora não resolve não, o aqui agora não resolve não, que não houve nenhum crime não. Ela que chegou, quebrou ali, ó, pegou o vidro de coisa e bagunçou. Quebrou? Vamos lá. A senhora chegou onde? A casa dela bem aqui. Foi aonde? Vamos mostrar aqui. Ela chegou aqui e bagunçou. Foi? Foi porque eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui e ele veio. Foi porque... Não, é porque... Veja bem, eu queria... Qual é a minha? Você defender, meu filho. Não deve minha casa, não. O tempo fechou agora. Peraí, opa. Peraí. O tempo fechou, tá aí. Calma. Peraí. Calma, sem briga. Calma. É, realmente o tempo fechou aqui. Ela quer que ela saia, né? Mas... Tá aí. Ela tem aqui, vai o que aqui? Ela quer a casa dela, segundo ela, a casa é dela. A Friese, então a gente veio aqui tentar um acordo. A senhora quer um acordo com ele? Não tem acordo não, ele quer ver com essa mulher e fica mentindo, dizendo que eu faço isso, aquilo, outro, sem eu faço. Como de bem, rapaz, não sou moleque. Eu não tô dizendo aqui que sou não homem, tá? Eu não tô dizendo que sou molecagem, sabe o que é molecagem? Eu sei, nem pra aqui. Eu não tô trabalhando no meu canto pra me ver minha vida. Quando esse menino vem ver aqui, ó. Quando esse menino vem ver aqui. Rapaz, você não tem medo de você vai me pagar. Viu? Eu não tenho medo. Bagunceira, você é o chifreiro, botou o chifre nele. Você é muita sem vergonha que tem chifre de prova, viu? Olha, veja bem, vem cá. Vem cá. A gente veio aqui tentar um acordo, tentar conversar.